Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Começando hoje com o inciso de número 41, que diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, o Estado ele tem o dever de combater a discriminação que afete os direitos fundamentais. As leis, elas devem prever punições para os atos discriminatórios. Esse inciso, ele visa garantir a igualdade entre os cidadãos, como previsto no artigo 5º. Então, pensa que no caso do racismo, a Constituição e a Lei 7.716 de 1989 criminalizam o racismo que é imprescritível e inafiançável, ou seja, pode ser punido a qualquer tempo. A discriminação no trabalho. Se uma empresa ela nega emprego a uma mulher grávida ou a um candidato por conta da sua orientação sexual, essa prática pode ser punida pela legislação trabalhista e civil. Pensa no caso também de tolerância religiosa. Agressões verbais ou físicas contra pessoas por conta de sua religião podem ser enquadrados como crimes de discriminação. Esse inciso, ele reforça o princípio da igualdade, garantindo que qualquer ato de discriminação atentatório aos direitos fundamentais seja punido por lei, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva. E aí, o inciso 42 vai dizer que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Esse inciso, ele determina que o racismo é um crime extremamente grave, com punições severas. Ele não pode ser perdoado pelo tempo. É por isso que ele se torna imprescritível. Ele não pode também ser revertido pelo pagamento de fiança, tornando assim ele inafiançável. Ou seja, o agressor ele não pode pagar para evitar a sua prisão. O racismo, então, ele é um crime gravíssimo. Ele não pode ser ignorado pelo tempo. O acusado ele não pode pagar fiança para evitar a sua prisão. E a punição e a reclusão, conforme previsto na Lei 7.716, a Constituição ela reforça, no caso, contra essa discriminação. Então, por exemplo, a discriminação, se um restaurante se recusa a atender uma pessoa por conta da cor de pele dela, pode ser enquadrado como crime de racismo. Se alguém faz um comentário racista em redes sociais, pode ser denunciado e condenado à prisão. Se uma empresa ela impede a contratação de pessoas negras por motivo de cor ou etnia, pode responder criminalmente. E é importante entender que o racismo é diferente da injúria racial. O racismo, ele atinge um grupo ou toda uma raça, como exemplo de você negar uma entrada a negros em um local. Já a injúria racial, ela é uma ofensa direcionada a uma pessoa específica, como, por exemplo, chamar alguém de forma pejorativa pela sua cor. Então, desde 2023, a injúria racial também é considerada um crime imprescritível e inafiançável. Porém, é importante que a gente saiba distinguir um do outro. E aí nós temos o inciso de número 43, que diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, assim, esse inciso, ele determina que alguns crimes são considerados extremamente graves e, por isso, possuem punições mais rígidas. Eles não podem ser pagos por fiança, não podem ser perdoados por anistia ou graça, e todos os envolvidos, mandantes, executores e até quem se omitiu, são responsabilizados.
Os crimes graves, eles não podem ter fiança, anistia ou perdão. Além de quem comete o crime, quem manda ou permite que aconteça pode ser punido. Esse inciso ele garante a punição severa, por isso que afeta a segurança da sociedade. Temos alguns crimes que abrangem esse inciso, como a tortura, que é qualquer ato que cause sofrimento físico, tráfico de drogas, o envolvimento com a produção, transporte ou venda de drogas ilícitas. O terrorismo são os atos violentos com o objetivo de causar medo, pânico, instabilidade social, a política do país. Nos casos de crimes hediondos, são definidos na Lei 8.072 de 1990, que inclui homicídio qualificado, estupro de vulnerável, latrocínio, roubo seguido de morte, extorsão mediante sequestro, genocídio, entre outros. Então pensa que, no caso da tortura, um policial que pratica tortura contra um preso, ele não pode ser solto mediante fiança e não pode receber perdão judicial. No caso de tráfico de drogas, se uma pessoa for condenada por tráfico, ela não poderá ser beneficiada por anistia ou indulto presidencial. A omissão de autoridade, se um agente público sabe que um crime desse está acontecendo e não faz nada para impedir, ele também pode ser responsabilizado. E aí nós temos o inciso de número 44, que vai dizer que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, esse inciso, ele determina que qualquer tentativa de derrubar o governo democraticamente estabelecido por meio de grupos armados é um crime gravíssimo, que não pode ser pago com fiança e nunca deixa de ser punido. Então, ele protege a democracia e a ordem constitucional. Esse inciso, ele visa a tentativa de golpe de Estado, pune tanto os grupos civis quanto os grupos militares que tentem usar a força contra o governo legítimo, e o crime ele nunca prescreve e ele não pode ser revertido por pagamento de fiança. Então, pensa na tentativa de um golpe militar. Se um grupo de militares ele decide usar armas para derrotar um governo democraticamente eleito, todos os envolvidos podem ser processados e condenados sem prazo para punição. Grupo armado civil contra o governo, uma organização paramilitar tenta tomar o poder à força, esse ato pode ser punido como crime inafiançável e imprescritível. E para finalizar, temos o nosso inciso 45, que vai dizer que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, assim, nesse inciso, ele determina que a pena aplicada a uma pessoa, ela não pode ser estendida aos seus familiares ou terceiros. No entanto, se o condenado tiver causado um dano financeiro, a obrigação de reparação do dano causado pode ser cobrada dos seus herdeiros até o limite do patrimônio herdado. A pena é individual e intransferível. Apenas a pessoa condenada que vai responder. Os herdeiros, eles não podem responder pelos atos praticados pelo falecido. Se houver alguma dívida, os herdeiros eles podem ser obrigados a pagar, mas até o limite da sua herança. Então, por exemplo, a pena de prisão, se uma pessoa comete um crime e é condenada à prisão, os seus filhos ou parentes não podem ser presos no lugar dele. No caso de uma dívida por dano causado, se ele comete um crime que gera um prejuízo financeiro, como uma corrupção, uma fraude, e falece antes de pagar a indenização, seus herdeiros podem ser obrigados a pagar somente até o limite da herança recebida. O perdimento de bens. Se o criminoso ele adquire bens com dinheiro ilícito e falece, o Estado pode confiscar esses bens ou exigir que os herdeiros devolvam o equivalente ao valor recebido. Então, o inciso
ele garante que ninguém pode ser condenado pelos crimes de uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo ele evita que o patrimônio que foi recebido de forma ilícita permaneça com os sucessores, protegendo assim a justiça e a responsabilidade patrimonial. Por hoje é isso, aguardo vocês na próxima aula.